prazer estar aqui na casa do Pai. Amém? Não tem um nome melhor para a gente, chamar a igreja do Senhor senão a casa do Pai. Eu vejo que os irmãos foram muito felizes. Quero agradecer, o pastor Elias, pastor Poli, todo mundo, a galera aí. Dudu, eu te vi ali, cara. Pessoal, todo mundo. E a gente tem uma intimidade, uma liberdade especial vinda do Pai, de fato. Creio que essa liberdade que a igreja do Senhor e o corpo de Cristo nos permite, só é possível mesmo no meio dos crentes, irmão. Essa liberdade de você entrar na casa do irmão, poder sentar na sala do irmão, comer na cozinha do irmão, tomar um chá gelado, dá licença. Delícia esse chá. Isso só é possível quando nós convivemos como igreja do Senhor, de verdade. Nós somos uma grande família, amém? Eu me sinto à vontade, de verdade, aqui com os irmãos, mesmo não conhecendo tantos aqui, mas me sinto à vontade junto com vocês. E isso é igreja, Isso é igreja. Eu fico muito feliz de ver os irmãos. Eu acho lindo quando a gente tem um louvor e a igreja canta forte, pastor. E aqui a igreja canta forte. A igreja de adoradores, a igreja que canta com intensidade, que louva o Senhor com paixão. Que o Senhor continue, aquecendo seu coração continue incendiado, igreja do Senhor. No que diz respeito ao louvor, à adoração, eu amo esse lugar, sou ministro de louvor também. E é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, derramarmos o nosso coração, rendermos a Ele glória, honra, louvor que é de direito dEle. Amém? Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós entregamos esse tempo totalmente nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor já está aqui nesse lugar. Nós já podemos aqui perceber, ó Pai, a Tua presença nesse lugar. Podemos sentir a presença real do Senhor aqui nesse lugar. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha encontrar aqui corações sedentos por Ti. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha trazer convencimento, ó Deus. Eu te peço que o Senhor venha trazer compreensão. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha trazer discernimento, ó Deus, para que a partir do momento que formos, ó Deus, ser direcionados pela palavra, Senhor, a palavra gere em nós um mover, um revolver da parte do Espírito Santo, para que saiamos daqui, ó Deus, diferentes, para que saiamos daqui, Senhor, impactados. Deus, quando nós temos a oportunidade de estarmos expostos à Tua palavra, que é a verdade, nós somos desnudados de nós mesmos, nós somos, ó Deus, despojados de todas as armas que nós carregamos, ó Deus, e somos, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra. Que assim seja nessa noite, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos, que assim seja na vida da congregação que aqui se reúne, que assim seja com as crianças, com os adolescentes, onde eles estão reunidos, que assim seja com todas as igrejas que estão reunidas nesse momento na cidade de Anápolis, que assim seja com o povo do Senhor. Assim nós oramos, declaramos em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 127, eu quero falar com vocês um texto muito conhecido, e um texto muito falado, principalmente em congresso de pais, de casais talvez, alguma coisa do tipo, porque fala sobre filhos, mas eu gostaria que a gente ampliasse um pouco mais a nossa visão nessa noite, amém? Eu queria que a gente ampliasse um pouquinho mais, e eu quero trazer algo que o Espírito Santo tem falado comigo nos últimos dias, nos últimos tempos. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração a respeito de gerações. Para quem não sabe, eu sou casado com a Rebeca, que é a pastora, minha esposa. Nós temos 3 filhos, A Luizinha com 5, a Rafaelinha com 6 e o Pedro com 8. E desde cedo, desde então, pastorei os jovens há 8 anos, mas lidero os jovens há 18 anos. A gente tem caminhado com isso. Então assim, Deus tem, gerado no meu coração, no nosso coração, essa visão, esse entendimento de que nós precisamos olhar para gerações, nós precisamos, ó Deus, criar os nossos filhos, nós precisamos estar atentos, com tudo isso. E diante desse contexto de gerações, de filhos, o Senhor me despertou algo a respeito desse texto, que serve para nós como igreja, não apenas porque você é pai aqui talvez, ou você tem esse desejo no seu coração, mas porque antes nós somos filhos, amém? Nós somos filhos, então essa palavra é para nós.
E o texto começa dizendo assim, no versículo 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor. Amém? Os filhos são herança do Senhor. A palavra de Deus, a primeira coisa que esse texto nos traz nesse salmo, é que filho é herança. Diga comigo, filho é herança. E quando a gente para pensar um pouco sobre herança, eu quero destacar aqui, despertar vocês para algo. Herança é um direito que nos é dado, um direito que foi conquistado dos nossos pais, dos nossos avós, e que de repente cai no seu colo, e que de repente você tem acesso àquilo. Herança é um fruto de uma vida que é passada de geração para geração. Isso é muito bom, amém? Você ter direito à herança é muito bom. Mas ao mesmo tempo que ter direito à herança é muito bom, vocês já repararam como que o que envolve herança às vezes traz divisão, problemas, até mesmo morte? Amém? Vocês estão comigo? Muitas pessoas não sabem lidar com herança. Muitas pessoas não sabem lidar com esse ambiente, com esse lugar, com essa oportunidade. E uma outra coisa também que eu gostaria que a gente refletisse, que está ali muito próximo de herança, é a respeito de legado. Herança é diferente de legado. Legado é quando já existe um caminho, já existe uma missão, já existe um propósito, e essa missão e esse propósito, ele é dado continuidade a partir de um caminho que já foi trilhado, ou seja, legado já tem um caminho. Herança não. Herança você simplesmente recebe. Pode ser tão maldição que a gente tem um exemplo na parábola do filho pródigo, que pediu toda a herança do pai, e ele acabou com tudo que ele recebeu, de maneira libertina, de maneira carnal. Então, quando nós pensamos em herança, nós precisamos estar atentos a isso. Que herança é algo que cai, mas enfim, nós precisamos entender que precisa ser trabalhado. E aqui o texto diz que filho é herança. A palavra não está dizendo que filho é legado. A palavra está dizendo que o filho já nasce pronto. Sabia disso? Um filho não nasce pronto. Um filho não nasce adulto formado, maduro. Não. Filho é herança. Filho é herança. Só que a gente fica preocupado quando a gente olha com esses olhos terrenos, né? O homem lidar com a herança desse jeito. Mas a palavra diz que o filho é herança do... aí muda todo o contexto. Filho é herança do Senhor. E como herança do Senhor, o Senhor já tem um propósito. Amém? Essa herança, essa propriedade, esse direito próprio que é dado de filiação, ele já tem um propósito determinado pelo Senhor. Amém? Então eu quero dizer uma coisa: você não é herança do caos, você não é herança de qualquer ambiente, você não é herança de algo terreno, você não é herança de algo de um projeto falido, você não é herança de nada dessa terra, você é herança do Senhor. E como herança do Senhor já existe um propósito determinado para a tua vida. Amém? Já existe algo que foi escrito e determinado nos céus para a tua vida. Existe, querido. Quando você olha para o seu contexto de vida, eu quero te chamar a atenção essa noite, para que você pare de olhar com seus olhos carnais e desperte o seu olhar espiritual. Abra os teus olhos espirituais, porque você é herança do Senhor. E o texto não para aí. Ele diz que a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, amém? Herança é recompensa, como eu disse, é algo que recai sobre nós, é algo de direito seu. Nós somos uma recompensa, um direito do Senhor. E ele continua dizendo, no versículo 4, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. O salmista continua, não só nos esclarecendo que filho é herança, e não somente herança, mas herança do Senhor. E a gente entende então que há um propósito, a gente entende que existe, sabe, um cuidado especial, porque nós somos herança do Criador, do Deus Todo-Poderoso, nós não precisamos temer. E aí ele começa então, a partir do próximo versículo, dizer então
Como é o plano do Senhor? Como é a vontade do Senhor? Como então Deus lidar com o filho? Quais são as características? E o texto compara filho com o quê? Como flechas. Diga comigo, filho é como flecha. Filho é como flecha. Então nesse contexto aqui eu quero meditar um pouco com vocês a respeito de flecha. Quantos aqui já pegaram uma flecha assim, daquelas medieval, já viram foto daquelas flechas de guerreiro, que o texto está falando nesse contexto. Uma flecha de um guerreiro que guerreava as suas batalhas com a aljava cheia de flechas. É nesse contexto que ele está dizendo. Se a gente olha para aquela flecha, a gente vê que a flecha ela tem uma estrutura própria dela. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma estrutura de uma flecha. Primeiro, não é qualquer pedaço de madeira arrancada do chão ou retirada de árvore que se torna flecha. Você não pode pegar simplesmente um pedaço de pau, puxar no arco, que ele é uma flecha. Amém? Então, para que aquela madeira, para que aquela matéria-prima se torne uma flecha, ela precisa passar por um processo de formação. E o processo de formação de uma flecha, então, existe uma característica própria. Quando você pega a flecha, existem 3 partes básicas de uma flecha. A gente tem a base, a gente tem a haste, que é a parte mais longa da flecha, e a gente tem a ponta da flecha. E cada uma dessas partes da flecha tem um propósito, tem um porquê. Eu quero que enquanto eu vou falando, você vai pensando no filho, vai pensando na tua vida, vai pensando. Existe uma característica própria, existe um propósito próprio da flecha. A primeira parte é a base. Base é aquela parte que vai na corda, que a gente puxa, e ela apoia sobre a corda do arco. A base ela é formada por uma parte que se chama noque, e outra parte que se chama rêmige. Noque é onde apoia a flecha na corda. E o rêmige geralmente é feito de 3 penas. Já viu as peninhas que ficam atrás na base? E aquilo não é feito à toa. A base é feita para apoiar na corda, porque ela precisa de apoio. Se a flecha não for apoiada na corda, o arqueiro vai puxar e pode escorregar, e a flecha não vai ser lançada. Então, se a flecha não tem base, se a flecha não tem essa parte de apoio, é impossível ela ser lançada. E juntamente com essa parte de apoio da corda, a flecha também tem as 3 penas. 3 penas para dar o quê? Uma aerodinâmica. A flecha ela só é possível voar a longas distâncias. Ela só é possível manter uma direção reta, determinada pelo arqueiro, se ela tem essas flechas, essas penas na base. Então a base de uma flecha determina a estabilidade. A base da flecha determina a aerodinâmica. Amém? E é interessante quando a gente pensa nesse número 3, porque são 3 penas geralmente, porque esse número dá uma aerodinâmica melhor. E quando nós transicionamos isso para a nossa vida, enquanto nós não estivermos embasados a nossa vida no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, querido, nós perdemos a direção, nós perdemos a dinâmica da vida, nós perdemos o caminho, nós deixamos de voar e caímos. Amém? Então há um propósito na flecha, na base da flecha, assim como a outra parte que é a haste, formada de madeira. A haste formada de madeira não pode ser feita de qualquer madeira, não pode ser feita de uma madeira frágil, porque se essa madeira ela bate no ponto de contato, essa madeira pode rachar, ela pode simplesmente não penetrar. Então a haste de uma madeira, ela precisa ser resistente. Diga comigo, resistência. A haste de uma flecha precisa de resistência para que ela atinja o fim necessário.
O ideal é que a haste ela seja inteiriça, que ela não tenha emendas, que ela não tenha um pedaço de uma coisa aqui, outro pedaço de madeira ali, não. Ela precisa ser algo inteiriço, e quando mais grosso, mais firme, maior a sua resistência, maior o seu poder de penetração, maior a sua letalidade. Eu quero dizer uma coisa, como filhos precisamos ser resistentes, precisamos suportar. O projeto do Senhor para nós como filhos é que sejamos resistentes, porque o Senhor quer te fazer entrar em lugares que você não consegue vislumbrar com seus próprios olhos. Você não conseguiria entrar se não fosse pelas mãos do arqueiro, se não fosse formado pelas mãos do arqueiro. Então a primeira parte é a base, que dá estabilidade, que dá dinâmica. A segunda parte é a haste, que dá dureza, resistência, poder de quebrar, de penetrar, de derrubar. A haste de uma flecha para uma guerra, com aqueles armaduras de metal, já viram naqueles filmes, né? Não podia ser qualquer haste, podia ser qualquer madeira. Para penetrar uma armadura como aquela, para ser letal numa guerra daquela. Eu não sei a dimensão da sua guerra, eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho da sua batalha, mas eu sei que o projeto de Deus para você foi que você fosse resistente a todas elas. Todas elas. E não acabou aí, além de uma base estável, além de uma haste forte, a ponta de uma flecha. A ponta de uma flecha determina o propósito da flecha. A ponta da flecha pode ser pontiaguda, para que ela seja penetrante, profunda. A ponta de uma flecha ela pode ser como que uma garra, para que você coloque um chumaço aqui de algodão, ou qualquer coisa que eles usavam na época, e colocar fogo para incendiar o terreno do inimigo. A flecha poderia ser no formato de U, porque dessa forma ela tem um campo maior para caçar aves e conseguir pegar animais pequenos. Existem vários tipos de ponta de flecha. Existem flechas de metal, flechas de ponta de madeira, pontas lixadas, pontas afiadas, pontas aquecidas, pontas envenenadas. Existem vários tipos de ponta, dependendo do propósito. Flecha tem propósito. Filho tem propósito. Os filhos são a herança do Senhor, como flechas na mão do arqueiro. Vocês estão comigo? Como flechas. Eu quero dizer uma coisa, você não foi uma lá. Ah lá. Uau. Então a gente tem a base com o noque e o rêmage, essa parte que vem na corda do arco e recebe a tração para ser lançada. A gente tem a haste que vai determinar a resistência e a dureza, e a gente tem a ponta que vai determinar o propósito. Você consegue se enxergar aqui? Pois se você não conseguia se enxergar como isso até hoje, eu quero que você abra os seus olhos espirituais e comece a se ver como uma arma letal, com propósito, com destino, com dureza, resistência, como flechas na mão do arqueiro. Assim são os filhos. Quantos são filhos aqui? Para ter constância, estabilidade, para ter resistência, vencendo as barreiras, para alcançar um propósito final, nós precisamos ser constituídos. Nós não somos um pedaço de madeira qualquer. Você não é uma lasca arrancada de um pedaço de pau podre. Você não é um resto que foi encontrado no chão, de aparência letal, mas frágil como um vidro, como um cristal. Não! Há uma identidade dada por Deus para a sua vida. Fala para a pessoa do seu lado. Há uma identidade criada, dada pelo próprio Deus para a sua vida. Você é filho. Eu falei um pouco da constituição de uma flecha,
E agora eu quero que a gente mergulhe um pouco mais nesse entendimento. Flecha é uma arma que tem um destino final. Amém? Flecha é uma arma que é lançada. Toda flecha deve ser lançada com a finalidade de acertar um alvo. Em Lamentações 3, não precisa abrir, versículo 12, diz assim: preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Nós somos alvos da flecha do Senhor, amém? Nós somos alvos da flecha do Senhor, mas eu quero trazer também esse entendimento que como flechas, nós também precisamos alcançar o alvo. Existe um propósito, existe um destino. Não faz sentido algum lançar flechas sem um alvo definido. Não faz sentido você ficar lançando flechas ao esmo, flechas num campo aberto, onde não tem destino, onde não tem finalidade, onde não tem alvo, onde não tem propósito. Então, se somos flechas, se filho é flecha, se filho de Deus é uma flecha, é porque tem um destino. É porque tem um destino, tem um alvo, tem uma direção. Todos nós precisamos de uma direção. Todos nós precisamos entender que existe um destino, um alvo. E eu te pergunto, como estão os seus sonhos? Como está a sua visão? Como está a expectativa do que há de vir? A sua sede por Deus, ela se resume a alta voz na adoração? Ou ela se estende a uma busca, a um clamor por entender qual o propósito do Senhor para a minha vida? Porque eis-me aqui, eu quero atingir o alvo, o destino que o Senhor tem para a minha vida. É triste ver muitas pessoas se atirando na vida. E aqui eu acredito que falo para alguns jovens, porque eu acho que hoje é um culto que tem essa pegada. E eu quero dizer para você, jovem, é triste ver como a galera está se lançando sem direção, sem rumo, sem propósito. E eu não falo só para jovens, mas eu falo para todos. Quantos homens casados se lançando em aventuras, em desejos. Quantas mulheres não têm entendido o seu propósito, a sua identidade, e têm se lançado em lugares que não são próprios para elas, e têm se decepcionado, têm se frustrado, não têm suportado a carga, porque não é próprio para ela. O resultado da flecha atirada vai depender de quem está atirando a flecha. E eu te pergunto, quem está no controle da tua vida? Quem está no controle das tuas decisões? Porque o alvo só vai ser alcançado, o alvo certo só vai ser alcançado se o arqueiro, se o flecheiro da sua vida for o nosso Senhor, Deus. Porque se qualquer opinião, se qualquer conceito, se qualquer modismo, se qualquer influencer, se qualquer coisa estiver atrás do arco, te tracionando e te jogando e te lançando para lugares e lugares e outros lugares, eu quero te dizer, você está se ferindo, você está se machucando, você está morrendo. Não é esse o lugar que o Senhor tem para a tua vida. Sabe o lugar que o Senhor tem para a tua vida? Um lugar que se chama aljava. Aljava é o lugar onde guarda a flecha. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E no versículo 5 diz: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheio delas. A aljava é lugar de guardar a flecha. E o melhor lugar, a melhor aljava para você estar guardado é na aljava do Deus Todo-Poderoso. Você pode ter certeza que você vai ser lançado para o destino certo. Você pode ter certeza que você vai ser lançado no tempo, na hora, para o destino que Ele tem determinado. Deus, Ele é o arqueiro perfeito. Provérbios 16:1 diz que aos homens pertencem os planos do coração. Você pode planejar. Nós precisamos planejar, precisamos sonhar, como eu disse agora há pouco.
Sim. Mas a palavra continua dizendo, mas do Senhor vem a resposta da língua. É dele que vem a resposta, querido. Não adianta nós ficarmos insistindo em realizar os nossos próprios sonhos, desejos, vontades, assumindo o lugar do flecheiro, assumindo o lugar daquele que deveria ser aquele que conduz o seu destino, aquele que te lança para os propósitos, aquele que te faz alcançar o alvo. Ao homem pertencem os planos, mas do Senhor vem a resposta. O destino está nas mãos dele. Flecha não é uma arma que você tira da aljava e guerreia de proximidade. Não, flecha não é um instrumento que você guerreia aqui corpo a corpo. Flecha não é algo que você está preocupado, está aqui nos seus olhos, no campo de visão, no calor da energia da batalha. Não. Flecha é uma arma de distância. Amém, filhos? Flecha é uma arma utilizada para ser lançada longe, alcançar lugares e momentos que às vezes o flecheiro não está enxergando aqui no momento, mas ele lança, porque ele sabe que lá está o alvo, naquela distância está o alvo, mesmo que não seja tão nítido, mesmo que não seja tão caloroso, emocionante, real, palpável. Às vezes você não vai enxergar, você não está enxergando no momento, você não está vendo agora, você pode achar até que é impossível. O Senhor está falando com você, o Senhor está ministrando no seu coração, o Senhor está dizendo: confia em mim, deixa comigo, para de lutar as guerras, para de batalhar as batalhas, para de se matar. Você está sangrando, você está sendo mutilado, você está sendo dilacerado, porque você está aí com uma flecha diante de um escudo e uma espada, e você não vai conseguir. A sua arma, essa arma, é lançada para o que vai vir, para o que está distante, para o que está além. Filho, confia no Senhor, confia no Senhor, independente para onde você vai ser lançado, independente para onde vai ser o destino, creia que para o lugar onde você será lançado para um propósito muito maior do que você possa imaginar, porque não é a sua vontade, é a vontade dele. A palavra de Deus nos garante que ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes o que você está experimentando, você acha que é bom, perfeito e agradável, porque está no nível carnal, está no nível da sensação. Mas deixa eu te falar, experimenta deleitar na vontade de Deus, experimenta descansar na aljava dele, experimenta. Toda flecha precisa passar por um processo que se chama formação. Como eu falei, a flecha não é um pedaço, uma lasca de madeira arrancada de uma árvore simplesmente, não, ela precisa passar num processo de formação. O artesão, né, a pessoa que forjava a flecha, que fazia a flecha, ele precisava trabalhar manualmente na flecha, para dar todo o acabamento, a perfeição da flecha, o polimento da flecha, tirar todas as imperfeições daquela madeira, tornar ela cada vez mais polida, preparada. Isaías 49:2 diz: ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra de suas mãos ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. O polimento não era feito apenas para evitar que as farpas entrassem nas mãos do arqueiro. O polimento não é apenas para não ferir ou para deixar ela simplesmente mais bonita, não. Mas o polimento da flecha, ele era feito para que ela se tornasse ainda mais letal, ainda mais assertiva. Deixa eu te falar uma coisa, permita ser polido pelo Senhor, porque a partir do momento que Ele polir, e tratar, e passar a lixa, e afiar, e afiar, e afiar, e o problema, e o gigante, a dificuldade vier, deixa eu te falar uma coisa, a sua resistência, o seu preparo, ele será bastante o suficiente para derrotar o gigante que tem se levantado contra a sua vida.
Sabe por que nós não temos conseguido? Porque ainda não estamos preparados, não estamos permitidos ser lixados, polidos. Se a gente pensa numa ponta de madeira, para se formar uma ponta afiada, para que essa ponta seja penetrante, é preciso um trabalho, muito trabalho. Vai te incomodar, vai doer talvez, você vai ter que deixar coisas, você vai ter que abandonar práticas, você vai ter que deixar que o Espírito Santo lixe toda a imperfeição natural da tua carne, toda a vaidade, todo o orgulho, tudo aquilo que é próprio da humanidade, que está aqui dentro. Isso se aplica a mim, isso se aplica a todos nós. Não existem seres humanos perfeitos, queridos, mas existem seres humanos que são quebrantados, rendidos, e esses o Senhor jamais rejeita. Eu quero te convidar para esse lugar nessa noite, de quebrantamento, de rendição, porque nesse lugar o Senhor vai tratar o teu coração, Ele vai polir o teu coração, Ele vai forjar a tua vida. Sabe, nós cantamos aqui hoje, a Ti eu entrego meu coração. Nós cantamos aqui essa noite, toque em mim com o Teu poder. Nós cantamos aqui, eu quero o Teu toque, faz o Teu querer. Querida igreja, você tem noção do que você está cantando? É poderoso, é lindo, é forte, mas isso não pode parar aqui nesses 15 minutos de adoração. Isso precisa entrar na sua segunda-feira, na sua terça-feira. Isso precisa entrar quando você está lá com o seu marido, com a sua esposa, num problema grave, onde você precisa ser tratado, limado. Isso precisa entrar dentro da sua casa, jovem, quando você se vê, sabe, em guerra, em luta contra os seus pais, nos seus irmãos. Isso precisa entrar lá para o seu trabalho, quando você está sendo tentado diante de uma dificuldade. É naquele momento que você tem que experimentar o querer de Deus, você precisa experimentar o toque de Deus, você precisa entregar o seu coração. Quando nós estamos aqui reunidos em uma só voz, num ambiente de adoração, num ambiente de quebrantamento, queridos, é muito lindo, mas é muito fácil. Quando você sair daqui e receber aquele vídeo do grupo lá do seu trabalho pornográfico, que você sabe que vai vir, e aí? Será que você vai querer o toque do Senhor naquela hora? Quando vier a primeira dificuldade no seu casamento, depois desse domingo aqui de celebração ao Senhor, você vai querer o toque do Senhor? Porque o toque do Senhor vai ser assim, ó, perdoa. O toque do Senhor vai ser assim, ó, larga, solta, sai desse grupo, pare de andar com essas amizades. Você quer ser limado? Me busca mais, entrega o teu coração, confia em mim. Você quer o meu toque? Deixa eu te tocar, deixa eu te lixar, deixa eu te polir. Eu quero te tornar uma arma letal, meu irmão, meu filho. Eu quero fazer de você uma arma mortal, poderosa. Eu quero fazer de você, pai, um guerreiro com sangue no olho pela sua família. Não um homem vulnerável, a primeira par de pernas que passa na sua frente. Jovem, eu quero fazer de você um homem apaixonado por Jesus, para que você venha se tornar um marido apaixonado pela sua esposa, e constituir um lar de filhos sarados, porque o desejo do Senhor é que a família do Senhor cresça, em graça, em conhecimento, em estatura. Vamos permitir o polimento, e olha, eu não falo isso para os mais novos, e falo isso para os mais velhos. O Senhor não terminou a obra na sua vida. O Senhor não terminou aquilo que você pode dar,
é nessa porção que o Senhor tem para você. Você pode ainda somar muito na vida do casamento do seu filho. Você pode ainda somar muito na formação dos seus netos. Você pode dar demais ainda na igreja do Senhor. Hoje o tempo que você não tinha lá na juventude, porque tinha que trabalhar muito para dar conta das coisas de casa, você tem. Eu renovarei as suas forças, o Senhor renovará a sua saúde, o Senhor renovará os seus dias, para que você continue focado no propósito que Ele tem para a sua vida. Você é flecha. Você é flecha. Queridos, então confie nos processos do Senhor. Confia no tratar de Deus. Confia. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações. Filho precisa ser polido e preparado para assumir responsabilidades. Responsabilidades. Aos pais, aos homens de negócio, aos homens sacerdotes do lar, eu me incluo aqui. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa casa. Mas a nossa principal responsabilidade é apresentar o Rei dos Reis para os nossos filhos. Não negocie o seu tempo com nada mais importante do que apresentar o Evangelho para os seus filhos. Hoje eu falei isso lá na igreja. Se for preciso, chora na presença do Senhor diante dos seus filhos. Chama eles para esse lugar de vulnerabilidade. Deixe os seus filhos ver que você também é vulnerável, que você é uma pessoa quebrantada diante do Senhor. E se você não chegou nesse nível, então volta lá para a oficina de Jesus e deixa Ele te polir. Amém? Deixa Ele te polir. Deixa Ele fazer o processo. E deixa, e permita, e confie. E esse lugar de confiança e de permissão é justamente a gente entender que nós precisamos habitar num lugar. E o lugar que nós precisamos habitar é na aljava, é no lugar de espera. A aljava é onde as flechas ficam ali guardadas, atrás ali do arqueiro. Elas ficam esperando ali o tempo, a hora certa, o momento certo. Deixa eu te falar, fique calmo, não fique ansioso com coisa alguma. A palavra do próprio Jesus disse. Descansa na aljava do cordeiro, amém? Descansa, porque no tempo certo, pastor, Ele vai te tirar. Ele vai te tirar. E você que tem um sonho, eu não sei se o seu sonho é um sonho missionário, eu não sei se o seu sonho é um sonho de constituir uma família, eu não sei se o seu sonho é um sonho, sabe, eu não sei. Mas no tempo dele, Ele vai te tirar. E quando Ele colocar no arco e tracionar, querido, você pode confiar. E você vai acertar o alvo. Você vai ser assertivo, letal, porque nós estamos na dependência do nosso Deus. Eclesiastes 8 diz assim, versículos 5 e 6: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Mas existe o tempo e a hora certa. Para tudo na tua vida. Para tudo, para tudo. Se por algum motivo flechas foram lançadas de maneira irresponsável, peça para o Senhor: Pai, nessa área da minha vida, trata, me prepara. Começa a direcionar áreas da sua vida, sabe? Às vezes você já construiu tanto, amadureceu tanto, cresceu tanto em algumas áreas da sua vida, mas outras que eram tão essenciais e fundamentais foram lançadas de maneira tão irresponsável, e hoje você colhe, você tem dificuldade. Então volta ao Senhor e diga: Pai, me
me forma, Senhor, me trata. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Quantos são filhos de Deus? Precisamos ser guiados por Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. A minha palavra para vocês essa noite é: cuidado com o coração. Vamos tomar cuidado com o coração. Provérbios fala sobre isso. Cuidado com as propostas que têm aparecido diante dos seus olhos. Cuidado com as oportunidades que estão surgindo. Nós estamos vivendo num mundo maluco, revirado, de cabeça para baixo. Mas nós não fazemos parte desse mundo, amém? Nós fazemos parte do reino dos céus. Nós somos embaixadores desse reino aqui nessa terra. E aos seus filhos aqui o Senhor não trará vergonha, em nome de Jesus. O Senhor não trará vergonha sobre a sua vida, meu irmão. O Senhor não quer esse lugar de humilhação, sabe? Para os seus filhos, não. De vergonha, de decepção, não. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Ele não te envergonhará. Muito pelo contrário. Ele vai te colocar em lugar de honra. De honra. Ele vai colocar um anel no seu dedo. Ele vai te colocar novas vestes. Uma nova sandália. Ele vai preparar uma festa. É assim que Jesus recebe os seus filhos. É assim que Jesus recebe os seus filhos. Ele recebe os seus filhos dessa forma. Eu queria que a gente ficasse de pé. Vamos cantar do começo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Olha o que você vai cantar agora. Ele me deu um destino, uma capa, um copo de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias. E ele disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Diga comigo: pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Estenda sua mão na posição de receber. Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos na presença do Senhor nessa noite. Eu quero declarar, ó Pai, nessa noite, sobre cada um, ó Deus, um renovo do Senhor. Eu quero declarar, ó Deus, sobre a vida de cada um, ó Pai, o selo do Espírito Santo. Que cada um, ó Deus, venha aqui, Senhor, ser fortalecido nessa noite, para compreender e entender o seu propósito, para entender e compreender, ó Deus, Senhor, que cada um foi formado, criado, constituído, ó Deus, para um propósito de ser filho do Senhor. E como filho do Senhor, ó Deus, que venhamos a confiar, que venhamos, ó Deus, a descansar, que venhamos, ó Deus, a ser ensinados, forjados, tratados, porque existe um propósito maior, Pai. Existe, ó Deus, um algo maior, existe um alvo a ser alcançado, existe um destino a ser alcançado, ó Deus, que os nossos olhos não podem ver, que os nossos olhos não conseguem contemplar, mas nós queremos estar descansados na Tua aljava, queremos estar descansados, ó Deus, nesse lugar, ó Pai, de espera, esperante, confiando, ó Deus, confiante no Senhor, esperando com expectativa, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Restaura os sonhos aqui essa noite, restaura as visões aqui essa noite, restaura os projetos aqui essa noite. Levanta uma igreja, ó Pai, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, que proclama o Seu nome em todo tempo, em todo lugar, que testifica que o Senhor, ó Deus, é o Senhor dos senhores, que testifica que o Senhor, ó Pai, é o Rei dos reis, que governa a vida, que governa as decisões, que governa o coração, que governa a mente, que governa a casa, que governa as finanças, que governa os filhos, que governa todas as áreas da vida. No nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre essa igreja, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre esse povo. Em nome de Jesus, coloca a mão sobre a tua cabeça. Coloca a mão sobre a tua cabeça, amém? Senhor, eu quero, ó Deus, ministrar, ó Deus, sobre a mente dos meus irmãos aqui nessa noite. Quantos estão cansados? Quantos estão ansiosos? Quantos, ó Deus, têm passado por depressão, por pânico, por tantos problemas que não têm conseguido controlar, que têm tentado, que têm guerreado? Senhor, Espírito Santo de Deus, visita os meus irmãos aqui nessa noite, toca nas mentes, derrama um bálsamo, Senhor, um refrigério, traz clareza à mente, traz clareza aos pensamentos confusos, ansiedade, transtornos compulsivos, tudo aquilo, Senhor, que tem ofuscado os olhos e tem dificultado os nossos irmãos a confiar no Senhor. Nós declaramos: caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos um ambiente de saúde emocional nessa noite, saúde emocional, mental, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mentes sejam renovadas, mentes sejam restauradas, mentes sejam curadas. Espírito Santo, visita nessa hora, trazendo um renovo, uma metanoia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, eu declaro, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor conduza a sua vida, que o Senhor te encha de sabedoria, porque grandes coisas o Senhor ainda tem, amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, queridos.